Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Pablo e seja bem-vindo ao nosso canal. Bora pra vinheta! Galera, hoje vamos falar de um assunto de extrema importância. Como muita gente bem sabe, estamos vivendo em um tempo de ansiedade, angústia, medos e aflições. Não é à toa que estamos vivendo em um tempo onde o mal do século é conhecido como a depressão. Antes de realmente entrar nesse assunto, eu quero aproveitar e indicar para vocês esse livro Paz no Vale, da autora Shirley de Paula. No decorrer desse livro eu decidi abordar esses assuntos porque eles são de extrema importância. Vamos então trazer para vocês 3 dicas práticas e exercícios para que possamos vencer vários conflitos internos. Então fica aí até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar desse assunto. Aproveita, corre lá e deixa o seu like. Galera, eu tenho certeza que se você não se identifica com o tema desse vídeo e com esse assunto, você conhece alguém ou lembra de alguém que se identifica. Então corre lá e manda esse vídeo para essa pessoa. Certo? E se você lembrou de alguém ou se identificou, eu quero dizer que muitas vezes isso acontece é porque vivemos em uma sociedade que não para. Literalmente não para. E isso nos faz andar em um ritmo totalmente diferente, com muitas preocupações, com muitas necessidades. Então isso traz um cotidiano muito diferente para a nossa realidade. E cada um tem a sua realidade. E quando afunilamos para o meio cristão, muitas vezes percebemos que nada é diferente. Acabamos antecipando preocupações e situações que ainda nem aconteceram. E claro, existem inúmeros fatores que acabam afetando as pessoas de maneiras diferentes. Então vamos falar aqui de alguns fatores, de alguns aspectos, de algumas situações que acabam aparecendo mais vezes. Primeiro, o medo. E aqui eu quero colocar 2 situações, 2 tipos de medo. Existe o medo que nos leva a um instinto de autodefesa e tem o medo doentio, né? O medo que é uma doença, né? Se esse for o teu caso, eu aconselho que você procure um profissional. Vamos destacar aqui esse medo que nos leva a um instinto de defesa. O medo, muitas vezes, ele nos paralisa. Por exemplo, quando andamos de carro, não passamos do limite de velocidade por medo, ou por medo de levar uma multa, ou de um acidente. Mas ele tem esse caráter autopreservativo. Porém, muitas situações, hoje em dia, acabam nos levando a limitações. O medo, ele tem que nos trazer essa consciência do risco, mas ele não pode nos paralisar. Em que sentido? Por exemplo, Deus colocou algo em sua mão, colocou um chamado, colocou um dom. E muitas vezes nós não vivemos isso por medo. Do quê? Do que as pessoas vão pensar. E o medo, querendo ou não, é uma das situações que mais afligem as pessoas hoje em dia. Quantos pastores e pastoras têm relatado inúmeras visitas aos seus gabinetes, às suas salas, vendo pessoas que acabam sendo tomadas pelo medo. O medo de arriscar, o medo de dar um passo de fé, o medo de caminhar e muitos outros medos. Muitas vezes medos de pessoas, medo do chefe, medo de perder o trabalho, medo de ir na igreja, medo de ser quem você realmente é, medo de assumir que agora você é cristão. Então, um dos motivos de ansiedade e de angústia é o medo. Segundo, a rejeição. A rejeição ela pode partir dos pais, dos familiares, de um núcleo de amigos, dos colegas de trabalho, dos amigos da igreja. Então a rejeição é um dos motivos que mais aflige
as pessoas nos dias de hoje. Muitas pessoas deixam de ser quem elas realmente são com medo da rejeição. A rejeição ela pode vir de diversos lugares, pelos pais, pelos familiares, pelos amigos, podem vir no ambiente de trabalho, podem vir na igreja. E muitas pessoas têm sido afetadas pelo medo da rejeição. De todo modo, de rejeição, eu entendo que para muitas pessoas esse é um assunto muito difícil de se falar. Porém, é um assunto de extrema necessidade que seja falado, pois é um sentimento que é muito vivido nos dias atuais, onde tudo em nossa volta clama por aprovação, seja isso em vários ambientes, em mídias sociais, seja no ambiente de trabalho, seja na mídia em si e no modo de vida. Tudo pede por aprovação. Mas temos que entender que muitas vezes a rejeição ela é gerada por nós mesmos. Vamos comigo em Daniel 10:19. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes força. Terceiro, a insegurança econômica. Sem dúvida, de 2020 para cá, muitas pessoas estão sofrendo com a insegurança de não ter certeza do seu emprego ou se vão ter um prato de comida para comer na hora do almoço ou na hora da janta. Então, isso é um mal que tem tornado as pessoas cada dia mais ansiosas, as pessoas antecipando o dia de amanhã. Aquele sentimento que de repente pode ser mandado embora, pode não conseguir arrumar outro emprego. Quantas pessoas tiveram que trocar as suas profissões por um serviço autônomo, por bicos, por freelances, para poder suprir a necessidade do seu lar, até mesmo de ter que pagar uma conta, de saber que vai ter luz amanhã, vai ter água, que vai conseguir comprar um pão. E tem sido uma preocupação que tem gerado no coração das pessoas um sentimento de ansiedade. Então, vamos fechar aqui com Lucas 12:27. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Quarto e último, a falta de perdão. Eu decidi trazer esse tópico para linkar com os dois primeiros. Muita gente que acaba sendo amargurada e acaba guardando ressentimento porque ou foi rejeitado, ou porque ficou com medo de alguma situação, ou porque até mesmo não se perdoou. Cientificamente, a falta de perdão gera consequências em nosso corpo. Para nós cristãos, isso afeta principalmente a nossa parte psicológica e a nossa parte espiritual. A falta de perdão nos afasta de uma vida feliz com as pessoas e nos afasta de termos intimidade com Deus. Nós somos perdoados por Cristo Jesus e assim como somos perdoados, Deus ele quer que nós perdoemos. E o fato de perdoar não é só para o bem de quem está sendo perdoado, mas para nós mesmos. Então, sem mais delongas, vamos para 3 dicas práticas de como vencermos conflitos internos. Número 1. Identifique o problema. Não podemos tomar um medicamento sem saber o que estamos passando. Então, a primeira forma de a gente descobrir como resolver esse problema é descobrindo o que de fato é esse problema. Temos que buscar e admitir que temos necessidade de corrigir algo. Então precisamos identificar o que está saindo da rota para que assim possamos trabalhar de uma maneira mais efetiva. Vamos ficar com o texto de Salmos 51:10.
10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Segundo, autoaceitação para a mudança. Uma vez que identificamos o que está saindo fora da rota, agora temos que aceitar que necessariamente precisamos mudar. Se temos vivido derrotas em determinadas áreas, temos que entender que se faz necessário a mudança e aceitar que Cristo ele já pagou todo o preço por nós e que Ele vai nos ajudar a ter essa mudança. Nós, que já somos nascidos de novo em Cristo, precisamos enfrentar a verdade daquilo que Cristo espera de nós. Terceiro, devocional. E se você ainda não sabe o que é isso ou não organizou sua devocional, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que você tenha todas as dicas. Busque verdadeiramente a consagração a Deus. Busque momentos de adoração, busque momentos de louvor e entregue isso dia a dia para Ele. Deus, toma conta das minhas ansiedades, da minha insegurança, eu tenho medo de perder meu emprego, eu não sei se eu vou conseguir trazer o alimento, eu preciso amadurecer o perdão pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu irmão ou pelo meu colega de trabalho. Leve isso todos os dias para Deus, para que Ele te ajude e para que Ele te cure, pois verdadeiramente é Deus que pode te capacitar a vencer. Outra coisa que eu queria falar para vocês em relação aos medos, se trata de um medo número 2 que a gente falou, aquele medo em relação à doença, eu recomendo que você também procure um profissional que possa te ajudar. Eu sei que você gostou desse vídeo, então se inscreva no canal, ative o sininho e fique conosco até a próxima semana.